Deus pela oportunidade que Ele nos concede em mais um dia de virmos à igreja e participarmos da comunhão dos santos e aprendermos da sua santa palavra. Eu gostaria de convidar você, assentado como está, para abrir a palavra de Deus. Nós vamos meditar num texto sagrado que está no Evangelho segundo o relato de Marcos. Abra sua Bíblia, por favor, Marcos, capítulo 5. Faremos uma leitura um pouquinho extensa, eu peço a paciência dos irmãos. Leremos a partir do versículo 21. E faremos a leitura até o verso 43. Evangelho segundo o relato de João Marcos, capítulo 5, verso 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Tinha, pois, 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Até aí. Pois bem, meus amados irmãos, o texto sagrado, o texto em que lemos, que trata da operação de um sinal maravilhoso realizado por Jesus Cristo, eu lembro que a este homem
chamava-se Jairo, que era o principal da sinagoga, era o chefe da sinagoga. Jairo era um homem de respeito, Jairo era um homem admirado por todos. Jairo ocupava uma posição elevada dentro da sua religião. Jairo tinha o carinho de todos, o respeito de todos, a admiração de todos. Contudo, Jairo estava enfrentando um problema que tudo aquilo que ele possuía não era bastante para solucionar o seu problema. Diz a palavra de Deus que a filha de Jairo estava enferma, estava à morte, moribunda. E então Jairo rompe com toda aquela religiosidade, com todas aquelas amarras que o prendiam, e ele vai até Jesus. E ele se prostra diante de Jesus. E quando ele está prostrado diante de Jesus, informando a Jesus a sua dor, o problema que acometera a sua casa, a sua filhinha moribunda, então Jesus imediatamente se dispõe a ir com ele. E diz a palavra de Deus, que enquanto eles iam até a casa de Jairo, aquela caminhada foi interrompida porque uma mulher que sofria de fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus por detrás. E ele então, parando aquela caminhada, disse: alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu poder. E os discípulos repreenderam-no, dizendo: mestre, as pessoas estão se acotovelando para te ver. Como é que o senhor diz que alguém te tocou? Ele diz: eu digo que alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E então aquela mulher toda trêmula, ela se manifesta no meio da multidão dizendo: fui eu quem toquei no Senhor. E diz a palavra de Deus que quando todos que estavam ali, porque havia uma multidão, certamente admirados pelo milagre que Jesus realizara, por aquele grande sinal manifesto, a multidão, de repente, juntamente com Jairo, ouvem uma palavra de um amigo de Jairo que vinha da sinagoga. Alguma pessoa conhecia a dor de Jairo, sabia do problema dele. E aquela pessoa se aproxima para lhe dizer: não me incomodes o mestre, a tua filhinha morreu. Exatamente quando a multidão recebe a notícia de que uma mulher que tinha um fluxo de sangue e padecia e gastara os seus haveres com os médicos sem nada resolver, após todos ouvirem um testemunho glorioso daquela mulher, diz a palavra que imediatamente chega alguém para dizer: não me incomodes o mestre, o teu problema já não tem solução. Você buscava para que a criança fosse curada, todavia a sua filhinha morreu. E Jesus então conversa com Jairo dizendo: não dê ouvidos ao que eles estão dizendo. Não tema, Jairo, creia, crê somente. Meus amados irmãos, eu quero dizer-lhes que nada do que temos é suficiente para resolver os problemas mais agudos e mais difíceis, que muitas vezes assolam a nossa casa. Eu fico imaginando que muitas pessoas estão fiados no poder que têm, na autoridade que possuem, no cargo que ocupam, na condição financeira abastada que têm, na saúde, nos bens, na sua riqueza, na projeção na sociedade, na cultura. Quantas pessoas existem com este perfil que acabei de traçar? Mas a verdade é que há determinados problemas que nada do que temos trará solução para eles. Há determinados problemas que nos afligem, que não adianta o dinheiro, não adianta a posição social, não adianta sermos bem vistos, não adianta as pessoas acharem que temos autoridade, não adianta você estar ocupando um lugar elevado na sociedade. Há determinados problemas que nada pode solucionar, senão unicamente aquele que é o autor e o consumador da fé.
aquele que é o autor da vida, aquele que é desde o princípio, aquele que tem poder para realizar sinais que os nossos recursos são pífios, eles acabam. Meus amados irmãos, esse texto ele é maravilhoso porque Jairo, sendo o principal da sinagoga, ele teria que romper com a sua religiosidade para ir até Jesus. No próprio evangelho escrito por João Marcos, no capítulo 3, no verso 6, mais precisamente, fica claro que os religiosos tramavam matar Jesus. Os companheiros de Jairo, amigos da sinagoga de Jairo, os religiosos de Israel estavam tramando matar Jairo. Marcos 3,6. E você imagina que Jairo tinha um problema para ser solucionado dentro da sua casa, e ele precisou de romper com todos os paradigmas. Ele precisou de romper com a sua religiosidade. Ele precisou romper com aquilo que as pessoas achavam que não era correto, que era buscar a Jesus Cristo. Os seus pares queriam matar Jesus. Você imagina o que Jairo teve que enfrentar para ir até Jesus. Todos nós temos muitas amarras que nos impedem de irmos a Jesus. Todos nós temos amarras que nos afastam de buscarmos a Cristo como devemos buscar. E sabe o que Deus permite acontecer na nossa vida? Quando essas amarras nos prendem e nos impossibilitam de irmos a Ele, são amarras tão fortes. Por que Jairo não buscou Jesus antes? Por que Jairo não buscou encontrá-lo antes? Por que Jairo espontaneamente não decidiu ir a Ele antes do problema acontecer? Você sabe que nós, e Jairo expressa exatamente aquilo que nós somos. Deus permite situações difíceis na sua vida, para que, através dessa circunstância difícil e aparentemente insolúvel aos seus olhos, você rompa com a religiosidade que te prende, você rompa com todas as amarras que te prendem, para que você possa ir a Jesus. A luta que Deus permite não é para matar você. A luta que Deus permite, ela traz um ensino glorioso que é, qual seja? Qual ensino? Nos levar a nos prostrar, a nos lançarmos aos pés de Jesus. Às vezes nós achamos, diante das circunstâncias difíceis que vivemos, que Deus não está atento à nossa dor, que Deus não está olhando para o nosso problema, que Deus está alheio às circunstâncias que nos cercam, que Deus pouco se importa com a nossa dor. Mas não é isso. Se não fosse a filha de Jairo doente, certamente ele não iria a Jesus. Se não fosse o problema que eu e você vivemos, nós não iríamos a Jesus. Sabe por que nós vamos a Cristo? Não é porque nós queremos Cristo. É porque nós queremos o que somente Cristo pode fazer. Sabe por que nós vamos a Cristo? Não é porque nós somos muito bonzinhos e por isso nós estamos aqui na igreja, não. O que impeliu Jairo a buscar a Jesus foi a dor que estava dentro do seu peito. O que te trouxe à presença de Deus foi a dor, o sofrimento, as lágrimas, a desilusão, o desamparo, a falta de solução do problema que você enfrenta. Nós estamos muito longe de sermos bons, muito. Nós somos um bando de interesseiros. É isso que somos. Jairo não buscou a Jesus porque queria muito ter um encontro com o mestre, não. Jairo buscou a Jesus porque dentro da sua casa a sua filha estava moribunda. E quando você vive um problema insolúvel, você rompe com tudo e com todos e você não quer saber de nada, porque aquele problema precisa de solução. E quem critica você não tem solução para você. Quem aponta o dedo para você não tem solução para você.
Quem cria normas para você não tem solução para você. A religião de nenhum de nós traz solução para os nossos problemas. É necessário irmos aos pés de Jesus. É necessário reconhecermos que não importa o que a minha família vai dizer, não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que a minha religião vai dizer, mas Jairo rompe com tudo aquilo, vai até Jesus, se lança aos pés dele e começa a pedir, e diz a Bíblia que ele clamou a Jesus insistentemente. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Esse é o motivo de nós buscarmos a Cristo. Nós o buscamos porque reconhecemos que o dinheiro que temos não era suficiente para trazer a solução que nós precisávamos. Nós buscamos a Jesus porque entendemos que nenhuma religião tem solução para os nossos problemas. Nós buscamos a Jesus porque entendemos que não é a posição social que vai garantir a você alguma coisa, ou o título que você tem. Por mais que você tenha condição, às vezes Deus permite determinadas lutas com um objetivo: cortar as amarras que te prendem. Deus permite algumas coisas para arrancar de você aquilo que é a essência, levar você aos pés de Jesus. E aqui eu quero dizer a você que Jairo vai falar de uma maneira muito extraordinária. Jairo, quando se lança aos pés de Jesus, ele se lança, no verso 23, diz: e ele insistentemente suplicou. Você quer a solução para o seu problema? Você começou a orar agora e quer solução para ontem? Você começou a clamar faz uma semana e que já quer a solução? A Bíblia diz assim: busquei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Uma das características da oração que Deus ouve chama-se perseverança. A Bíblia nos dá uma garantia, irmãos: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Porque o que bate, a porta se abre. Deus está à disposição para que você caia aos pés dele e você suplique dizendo: eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Eu preciso de uma solução. Eu preciso de cair aos pés de Jesus. Eu preciso de reconhecer quem é Jesus. E nós só reconhecemos quem é Jesus quando os problemas batem à nossa porta. Diz a palavra de Deus que Jairo orou insistentemente. E ele suplicou da seguinte maneira: minha filhinha está moribunda, minha filhinha está à morte. A filha dele estava doente, mas era a filha dele. O seu filho pode estar nas drogas, mas é seu filho. O seu marido pode ser um beberrão, mas é seu marido. Lute pela sua casa. Lute pela sua causa. Lute com todas as suas forças. Derrame-se aos pés do Senhor e insistentemente lute. Jairo não abandonou a filha dele diante do problema. É muito comum você ver pessoas que enfrentam problemas e ninguém quer estar ao lado. E diz assim: não, esse problema está muito grande, eu vou pular fora. É melhor para mim. Não. Meu filho pode estar na droga, mas é meu filho. Seu marido pode ter o vício da bebida, mas é seu marido. Lute por ele. Vai aos pés de Jesus. Abrace o Senhor. Clame ao Senhor. Jairo orou dizendo: minha filhinha está à morte. Quantas coisas na sua vida está à morte? Quantas coisas você olha para dentro da sua casa e tem coisas morrendo dentro da sua casa. Você não pode ficar inerte, irmãos. Os problemas que surgem, eles surgem para nos impelir, para nos impulsionar, para nos levar a uma posição melhor. O problema não veio para matar você, o problema veio para colocar você de joelhos aos pés de Jesus.
O problema não veio para você perder a esperança, achar que Deus se esqueceu de você, que Deus não olha para você. Não! Não, absolutamente não. O problema que você está vivendo tem um objetivo pelo qual Deus permitiu: te levar para se prostrar aos pés do Salvador, para se render a Ele por completo, para romper com todos os paradigmas, para esquecer as pessoas que estão do seu lado, para parar de pensar o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, e se eu fizer assim, como vai ser? Eu vou ser criticado, as pessoas são meus amigos, não vão gostar. Não importa, importa que o seu problema tem um objetivo: te lançar aos pés de Jesus, quebrantar o seu coração, tornar você mais quebrantado. Eu me lembro de uma palavra dita por Charles Haddon Spurgeon. E ele disse em uma mensagem dizendo o seguinte: ele disse assim: a segunda maior bênção que eu posso receber é uma bênção de saúde. E então perguntaram a ele: mas Spurgeon, qual é a primeira bênção? A doença. Porque quando eu estou doente, eu sou mais quebrantado. Porque quando eu estou doente, eu sinto quão miserável eu sou e eu preciso estar mais aos pés dele. Não é assim? Quando nós temos problema, nós estamos mais quebrantados, mais humildes, mais simples. Nós relevamos muitas coisas. Nós não somos tão carrancudos, austeros. Não, não. O problema quebra você. O problema vai quebrando você. Vai esmiuçando você. Não é Deus te desamparando. É Deus trabalhando e usando os problemas para moldar você, para colocar você aos pés de Jesus. Diz a palavra de Deus que Jairo ora dizendo: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e para que viva. Um outro aspecto glorioso nesse texto é que Jairo tinha uma certeza absoluta: Jesus tem poder para solucionar o meu problema. Os médicos não têm, os meus amigos da minha igreja não têm, da minha religião não têm, mas Jesus tem poder para solucionar o meu problema. Jesus tem poder para solucionar o seu problema. O Jesus que operou na vida de Jairo também opera na sua vida. O Jesus que ouviu Jairo também ouve você. O Jesus que permitiu a luta na vida de Jairo também permitiu a luta na sua vida, na minha luta. E também na minha vida. Com qual objetivo? Nos lançar aos pés dele. Fazer o nosso coração mais crente, mais quebrantado, mais humilde, mais sincero, mais puro, mais voltado para as coisas de Deus e menos voltado para as nossas coisas. Vem e põe as mãos sobre a minha filha para que ela seja salva e ela viverá. Olha que certeza que ele tinha, irmãos. Começa a pensar agora no problema que te aflige, que aos seus olhos você já enfrenta esse problema há muito tempo, não tem solução aparente para você. Eu quero dizer a você que o Jesus que ouviu Jairo, ele está presente hoje para ouvir você. Eu quero convidar você a se lançar aos pés dele e você dizer a ele: eu creio que aquilo que é impossível aos homens é possível a ti. Eu creio que tu podes todas as coisas. Eu creio que a minha força é pequena, mas tu és o Todo-Poderoso. Eu creio que os meus celeiros estão acabando, mas os teus celeiros estão cheios. Tu és o Deus do impossível. Irmãos, creia. Diga a ele: Senhor, eu creio. Senhor, está tudo dando errado, mas eu creio. Jesus havia acabado de chegar na praia. O texto em que lemos fala que Jesus havia ido até Gadara, momento em que ele libertou o endemoniado. E Jesus estava voltando para Cafarnaum. E Jairo não espera sequer Jesus chegar e conversar com as pessoas. Quando Jesus estava na praia, saindo do barco, Jairo vai aos pés dele, se lança. E a Bíblia diz que havia uma multidão ali. Não importa quantas pessoas estejam buscando a ele, importa qual seja a sua atitude para com ele. As pessoas estavam todas ali, certamente cada um querendo buscar a sua bênção. Mas é
A nossa atitude define a bênção que nós vamos receber. Jairo não ficou como os demais, aquela multidão esperando ele. Não, ele deixa a multidão, chefe da sinagoga se lança aos pés dele. Irmão, tem atitude. Para de ser um crente inerte. O problema às vezes vem para paralisar você. Mas o problema não pode paralisar você. Ainda que todos estejam paralisados, caia aos pés dele, vai aos pés dele. O fato é que Jairo clama com fé, dizendo: minha filha está à morte. Coloca a mão sobre ela. Você pode clamar do mesmo jeito agora? Você pode, enquanto a palavra de Deus está sendo exposta, dizer a ele: Senhor, põe a mão naquele meu problema. Senhor, estende a tua mão, haja naquele meu problema. Senhor, eu não sei mais o que fazer. A Bíblia diz que Jesus, ao ouvir a oração de Jairo, o clamor de Jairo, ele imediatamente diz a Jairo: eu vou com você. O nosso Deus é um Deus que se compadece de nós. O nosso Deus é um Deus que conhece a nossa estrutura. Ele sabe a dor que vai no nosso coração, Ele conhece as lágrimas que rolam dos nossos olhos, Ele sabe quando o nosso coração está apertado, quando nós não encontramos solução para o nosso problema. O nosso Deus nos conhece. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Diz a Bíblia que grande multidão o seguia, e Jesus se dispôs imediatamente a ir com Jairo. E enquanto ele ia, chegou uma mulher diante daquela multidão. Ela chega por detrás de Jesus e toca na veste dele. Imediatamente ela é curada. Jesus para e diz: alguém me tocou. Alguém tocou nas minhas vestes. E os discípulos querem repreendê-lo, dizendo: mas mestre, as pessoas estão, um monte de gente está tocando no Senhor. E ele diz: eu sei que alguém me tocou porque saiu de mim virtude. Ele sabe quando virtude sai dele. Ele sabe quando a virtude sai dele e entra em você. Ele sabe exatamente o momento em que você toca nele e a virtude sai dele e entra em você. Agora, por incrível que pareça, Jairo estava aos pés dele, e aquela mulher vem por detrás dele, recebe a bênção na frente de Jairo, antes de Jairo. Quantas vezes você está orando? E às vezes você ora para Deus dizendo: Deus, eu estou orando há tanto tempo. Chega alguém que chegou ontem, ele já encosta a mão no Senhor, pronto, foi curado, foi abençoado, a porta se abriu, resolveu o problema dele, e eu estou lutando há tanto tempo. Jairo estava ali aos pés do Senhor. E a mulher chega por detrás, toca nas vestes dele, e imediatamente é curada. E o problema de Jairo? Não tinha solução ainda. Você já viveu isso? Momentos difíceis que você vive, e você olha para o lado, você vê um irmão sendo abençoado, uma pessoa sendo curada, Deus restaurando uma situação, Deus operando um milagre glorioso, e você olha e diz: meu Deus, agora eu estou vendo fulano ser abençoado, mas comigo nada. A dor daquela mulher foi aliviada, mas a dor de Jairo foi aumentada. Irmãos, parece que quando você vê Deus abençoando alguém e aquela bênção não chega até você, parece que Deus esqueceu de você, se lembrou apenas do outro. E nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos com a síndrome do coitadinho, né? Ah, coitadinho de mim. O mesmo Deus que abençoa o irmão do seu lado, abençoa você. O nosso Deus não tem preferência pela cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a nossa conta bancária, a cultura que temos. O nosso Deus nos ama. O Deus que ama o irmão que está do seu lado também ama você. O Deus que opera na vida do irmão que está do seu lado também opera na sua vida. Mas a agenda de Deus não obedece àquilo que são os meus interesses. A agenda de Deus acontece dentro de um plano eterno. Deus tem uma agenda gloriosa e Ele cumpre. E o maravilhoso é, Ele nunca chega atrasado. Ele não chega atrasado. Aparentemente, quando Jairo está ainda clamando, aquela mulher recebe a bênção. Alguém chega diante daquele testemunho glorioso que ela estava dando. Eu fui curada. E alguém chega e diz: enquanto ela foi curada, Jairo, tua filha morreu.
É mais ou menos assim, enquanto uma pessoa está sendo abençoada, o seu problema aumentou. Você está do lado dela, você viu o problema. Tem gente que já orou assim. Eu sei crente, eu conheço crente que ora assim. Senhor, eu vejo tanta gente na igreja ser abençoada e o negócio do meu lado só aperta, só aperta, só aperta. Chegou ontem, foi abençoado e eu estou aqui nessa luta e nada. Calma, Jairo. Jesus não desistiu de ir até você, Jairo. Jesus não desistiu de você, Jairo. O fato dele abençoar alguém, o poder dele, por mais que ele derrame poder, o poder dele é inesgotável. A fonte dele é inesgotável. Não é porque ele abençoou algum e agora ele precisa renovar as forças, porque ele já não tem força para abençoar outro. O mesmo Deus que operou cura na vida dessa mulher, é o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo. É o mesmo Deus que pode entrar na sua casa, pode resolver o seu problema, pode trazer solução para a sua casa, para a dor que você sente. Deus não mudou, irmãos. Bendito seja Deus. E Ele não vai parar a trajetória dele. Ele vai até a sua casa. Nada vai impedir Ele de chegar lá. Quando os nossos recursos acabam, os recursos de Jesus continuam 100% disponíveis para nós. Eu quero dizer para você que tem muita gente que entende que a fé vem do milagre. Sinto dizer, a fé não vem do milagre. O milagre vem da fé. A origem do milagre é a fé. A fé não se origina no milagre. O milagre se origina na fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que gesta a fé é gestada pelo poder da palavra. Jesus está aqui, a palavra de Deus está sendo transmitida, a fé está brotando no seu coração, a fé está sendo avivada no seu coração, e você pode dizer a Ele, eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Quando Jesus chega à casa de Jairo, olha o que ele encontra lá. Diz a palavra de Deus que quando ele estava para ir à casa de Jairo, após aquele milagre glorioso, algum conhecido de Jairo diz, não incomodes o mestre. Alguém já virou para você e disse assim, para de orar por esse motivo, você vê que não tem solução? Você está orando por esse motivo há tanto tempo. Para de orar. Jairo disse assim, não dá ouvido a esse tipo de gente não, hein? Quem mandou você desistir da sua filha que está moribunda, que estava moribunda e agora está morta, não dê ouvidos a esse tipo de gente. Não dê ouvidos a quem quer interromper a sua trajetória. Não dê ouvidos a quem quer paralisar você. Não dê ouvidos a quem diz para você assim, para de orar, chega, para de ir à igreja, desiste. Para, você não vê que não tem solução para você? Você está lutando por uma causa impossível. Mas se você luta por uma causa impossível, lance-se aos pés de um Deus, que é o Deus do impossível. A Bíblia diz que o que é impossível a nós é possível a Ele. Então, não se deixe parar, não se paralise, porque tem gente dizendo, a tua filha já morreu. O teu problema que era pequeno, agora é maior ainda. O teu problema de semana passada, agora, triplicou. Não importa o tamanho do problema. Jesus é maior do que qualquer problema. Jesus tem poder para solucionar qualquer problema. Ô irmão, você sabe qual é o grande problema dos crentes hoje? É que eles não atendem exatamente aquilo que Jairo atendeu. Não caem aos pés dele, não se lançam aos pés dele, não rompem com os paradigmas, não creem, e por não crer, não veem os milagres acontecerem. Diz a palavra de Deus que Jesus então diz, Jairo, não dá atenção a eles não. Não temas, Jairo, creia. Não temas, igreja. Não tema, minha irmã, não tema, meu irmão, não tema, jovem, não tema, varão, não tema, senhora, não tema, criança, não tema, adolescente, apenas creia. Creia. O alicerce da fé, o alicerce do crente é a fé. Creia. O nosso Deus pode todas as coisas. O Deus que abriu o mar vermelho, Ele pode solucionar o seu problema também.
O Deus que está presente hoje para ouvir o seu clamor é o Deus que no princípio Ele disse, haja luz e houve luz. Ele é o Deus do impossível, irmão. Ele é o Deus que quando Elias ora, Deus ouve a oração de Elias e faz cair fogo dos céus. Esse é o seu Deus, é o nosso Deus. Deus não mudou. Não temas, crê somente. Creia. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então para de viver achando que você é pobrezinho, coitadinho. Para de ficar sentindo pena de você. Coisa feia isso. Estou com tanta peninha de mim. Eu sou tão gente boa, mas estou com os problemas. Para. Que isso é uma coisa miserável, gente. Sabe, o sujeito que fica com pena dele. Vai aos pés de Jesus. Creia que Ele pode todas as coisas. Clame insistentemente. O milagre dele está à nossa disposição. Diz a palavra de Deus que quando Jesus então chega à casa de Jairo, o que Jesus encontra lá é alvoroço, choro, pranto, gritaria. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque a primeira coisa que Jesus fez quando entrou na casa de Jairo, não foi ressuscitar a menina. A primeira coisa que Jesus fez foi colocar isso. Antes do milagre acontecer, Jesus disse assim, tira o alvoroço da sua casa, Jairo. Jairo, eu não opero onde tem alvoroço. Jairo, eu não opero onde tem pessoas que não creem no que eu falo. Não creem no meu poder. Jairo, tira o alvoroço. Irmão, tira o alvoroço da sua vida. Tira esse coração inconstante, tribulado. Tira isso da sua vida. Você quer ver um milagre? Tira o alvoroço. E diz a palavra de Deus que Jesus mandou sair. Ele fez com que todos saíssem. Todos devem sair. Todo o alvoroço tem que sair. Quer milagre na sua vida? Tira o alvoroço. E aí diz a palavra de Deus que Jesus só deixou entrar no lugar onde a menina estava, Jairo, Jesus e os apóstolos, 2 apóstolos. Mais ninguém. Por que você, quando está com problema, vai para a rede social falar do seu problema? Não, sofri um calote, tomei um cano. Não, estou enfrentando um problema, meu filho assim, está assim, meu marido está enfiando a cara na cachaça. Para que você vai espalhar para todo mundo? Ninguém tem solução para o seu problema, você está falando bobagem. Jesus não deixou entrar ali, senão as pessoas que deviam estar ali. Então, por que você vai para a rede social? Postar coisa, vai falar do problema do seu marido, do problema da sua esposa, do problema do seu filho. Fala não. Tem que entrar no lugar do problema, é Jesus e os interessados para resolver o problema. Só isso. Mais ninguém. Não sai falando da sua casa para todo mundo, não. Né? Pega e diz assim, vou contar para minha melhor amiga. Meu marido, que luta. Para quê? Sua melhor amiga não tem solução para o seu problema? Você está fazendo uma bobagem, está espalhando o seu problema, está expondo a sua intimidade. Está expondo a sua intimidade. Jesus só deixou entrar ali quem tinha que entrar. Gente, só pode entrar na nossa intimidade é Jesus e as pessoas que Ele quer que entrem, ninguém mais. Para de colocar dentro da sua intimidade, para de colocar dentro do quarto da sua dor, aquela pessoa que não tem nada a ver com a sua dor. Não tem nada a ver com a sua dor, por que você vai sair falando? A mulher está enfrentando problema com o marido, corre para casa da mãe, corre para casa da tia. Não, está enfrentando problema com o marido, vai lá e resolve com ele. O que você vai falar com a titia, com a vovó, com a mamãe? Vai para Jesus, irmã. Vai aos pés dele. É mais fácil pegar um WhatsApp e passar um WhatsApp, né? Não. Já passou o WhatsApp para ele antes? Dobrou o joelho, já conversou com ele? Passou bastante tempo apresentando a ele a sua dor, seu problema? Diz a palavra de Deus, então, no texto em que lemos, encerrando. Jesus então fez com que todos saíssem, tomou o pai da criança
e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando. Ô irmãos, que coisa gloriosa essa passagem. Jesus pega num problema, naquela situação, naquele morto que estava lá dentro da casa daquele homem. O que morreu na sua vida? Jesus tomou a mão da menina, a mão do morto, e disse assim: eu te mando. Ele tem autoridade sobre aquilo que você diz que acabou. Você está querendo colocar um ponto final, e ele diz: coloca apenas uma vírgula, tua história vai continuar. Coloca apenas uma vírgula, vai continuar a tua história. Enquanto Jesus estiver na nossa casa, há solução para qualquer um dos nossos problemas. Ou nós cremos nesse Jesus, ou então não cremos em mais nada. Diz a palavra de Deus então, tomando-a pela mão, diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando. Você imagina que tem ordem saindo do trono dele agora, tomando o seu problema na mão dele e dizendo: eu mando agora, eu estou mandando. Ele não pede, não. Ele não dá um conselho, não. Ele diz: eu mando, eu mando. Levanta-te, menina. Levanta-te. Enquanto todos diziam assim: ela está morta, ele dizia: está dormindo só. A maneira como você enxerga os problemas é uma, a maneira como ele enxerga é outra. Você enxerga o problema como insolúvel. Ele enxerga o problema apenas como alguém que está dormindo, e ele dá um saculejo e diz: acorda. Imediatamente. Imediatamente. Você pode repetir comigo? Imediatamente a menina se levantou. O que está morto na sua casa não vai levantar amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, nem ano que vem. Vai se levantar hoje. Imediatamente a menina se levantou. Estava morto, mas hoje, agora levanta. E pôs-se a andar. Tinha, pois, 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Sabe o que é maravilhoso de Jesus? É que tudo que ele faz, ele diz: não precisa fazer propaganda. Eu quero dizer a você que essa noite é uma noite para você se render a Ele. Eu quero convidar todos que aqui estão e aqueles que nos assistem pela rede social a se render a Cristo. Ele pode dar ordem agora. Eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé. E a você a fechar os olhos. E a pedir agora, com insistência, lançando-se aos pés dEle. Rompendo com todos os paradigmas, rompendo com todas as amarras, simplesmente crendo. Eu creio que se o Senhor colocar a mão sobre o meu problema, esse problema vai ser mudado, vai ser restaurado. Você pode orar assim? Você pode orar comigo assim? O que te aflige? Jesus continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua se compadecendo de nós. Feche seus olhos. Aproveite para você orar. Aproveite para você se derramar. Faça desse momento um momento especial. Saia daqui hoje com uma certeza. Do trono de Deus saiu uma ordem: menina, eu te mando. Problema, você não é maior do que o meu Deus. Que Deus te abençoe.